apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Boa tarde, mais um programa acontece e hoje o assunto, a pauta da entrevista, eu acho que abrange todos nós. Eu estou aqui com a Vanessa, uma empresária que ela cuida do atendimento, um atendimento personalizado, atendimento ao cliente, né, Vanessa? Sim. Karen, muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do meu trabalho e falando de assunto tão importante. Né, que é atendimento ao cliente, que eu falo que todo mundo atende cliente de uma forma direta ou de uma forma indireta. Né? Então, é um assunto muito importante e muito obrigada pela oportunidade, viu? Imagina, vocês vão entender que a gente se conhece um pouquinho e veio isso através de a Vanessa ser uma pessoa extremamente de vendas e perceber que as empresas não têm bons vendedores, né? Aí hoje a gente já almoçou junto, que era muito papo para falar. Ela falou, Karen, tá vendo aqui, ó, eu tô estendendo a mão, mas ninguém vem aqui, olha pra mim. Ninguém vem me comanda. Então hoje venham assistir, venham participar, porque com certeza isso vai ser bom para sua empresa. Sim, né, com certeza. Eu indo assim nos estabelecimentos, sempre fui vendedora, como você disse, né? Então indo em restaurante, loja, eu falei, nossa, meu pessoal não sabe atender cliente, falta algo a mais, falta um sorriso, né? Falta aquele atendimento humanizado, que é olho no olho. Né, uma atenção extra, daí eu falei, eu vou ensinar esse pessoal como se atende cliente. Então hoje eu sou especialista em atendimento ao cliente e eu dou treinamentos de atendimento ao cliente para bar, padaria, restaurante, clínicas, academias, né? Igual eu falei para você, todo mundo atende cliente, né? Acho que assim, até nesse jeito que você, dessa forma que você comentou, é onde tem bastante pessoas. Sim. E o estabelecimento precisa dar atenção a todos. Sim, com Porque certeza. várias vezes, você falou aí academia, quantas vezes, se você vai numa academia muito simples, infelizmente você não tem um bom atendimento, algumas vezes. Uhum. Quando você vai numa muito chique, a gente já falou desse assunto aqui, e é engraçado, porque daí tem aqueles desfiles das mulheres lindas, maravilhosas, e você quer que o professor preste atenção em você, mas ele não parece que não te enxerga, né? E é engraçado assim, porque o atendimento, o bom atendimento é um diferencial. O que tem numa academia tem outra, o que tem numa loja tem outra. O que a gente precisa fazer é melhorar o atendimento. O atendimento eu falo que é a cereja no bolo. Porque hoje os produtos e serviços estão cada vez mais parecidos ou iguais. Os preços também. O preço que um pratica, o outro também faz. Então, o que muda de um lugar para o outro é o nosso relacionamento que a gente tem com cada cliente. Isso é primordial. Por isso, hoje, o atendimento é tão importante e hoje os empresários acho que estão mais antenados com isso, né? Investindo nessa área. É que eu acho que também não tem como não. Eu acho que hoje, gente, a entrevista foi escolhida assim a dedo para a gente começar o ano pensando em estratégias de atendimento, mas já pensando também na venda. Sim, porque se você tem certeza. um atendimento, é muito diferente. Quando você entra numa loja que você é bem tratado, num restaurante, às vezes pode ser realmente, que nem você comentou do valor, pode até ser um pouco mais caro. Porém, você sendo cuidada, tendo uma atenção, você faz questão de voltar. Com certeza, né? Sem sombra de dúvida. Eu falo que é muito importante, assim, passando algumas dicas, né, para o pessoal que está assistindo, é contratar as pessoas certas para atender. Eu falo até para os meus clientes que a gente tem que contratar para o cliente e não para o empresário. Né? Eu falo que no atendimento ao cliente vendas, as qualidades pessoais são mais importantes do que as qualidades técnicas, porque técnica você ensina. A gente teve que aprender tanta coisa, né? A dirigir, andar, Com certeza. Né? E a gente aprende. Quando a pessoa realmente quer aprender, a pessoa aprende. Agora, as características pessoais, uma pessoa tem que, por exemplo, trabalhar com vendas, você sabe disso, precisa ser simpática.
certo? Sim, precisa ter com empatia, certeza. precisa ser honesta. Então eu falo que as qualidades pessoais no atendimento e venda são importantes, eu sempre falo isso. E geralmente quando eu dou treinamento, conversando lá com o pessoal, eu já percebo que tem pessoas que não têm um jeito para lidar com o cliente. Por exemplo, tem restaurante, por exemplo, tem garçons tímidos. Então uma pessoa tímida, para ela conseguir estabelecer uma comunicação, vai ser muito mais difícil, concorda? Concordo plenamente. Então tem que ser uma pessoa desinibida. Por exemplo, se você fosse uma pessoa tímida, você não estaria aqui hoje. Eu também não estaria. Sim. Porque geralmente, às vezes, a pessoa é muito boa atrás dos bastidores, fazendo uma outra função. Mas para atender, tem que ser uma pessoa desinibida, tem que ser uma pessoa simpática, porque todo mundo gosta de ser atendido por pessoas simpáticas. Mas assim, ó, não é... Ou ser assim, advogado do diabo aqui. Eu queria um exemplo, até eu comentei, mas agora ó, aqui no programa. Hoje, infelizmente, isso é uma questão empresarial. Sim. Mas também acho que tem a ver com a parte da educação em relação ao ser humano. Sim. Infelizmente, a não ser que a pessoa não te cumprimente no elevador e entre no trabalho e seja simpática. Sim. Mas eu percebo assim que as pessoas elas estão mais desapegadas em relação à educação. Sim. Desapegada a esse atendimento, esse cuidado. A gente está aqui na TV Grande ABC, do jornal. Você viu a diferença, né? A proprietária daqui, a Ligia Esteva, que eu adoro de paixão. Uma pessoa que veio recepcionar, abraçar. Isso, infelizmente, não são todos os lugares. É que isso também, cara, ainda bem que você tocou nesse assunto, é muito importante também, é muito importante. O atendimento tem que começar interno. Então não adianta, por exemplo, eu, proprietária, falar para o meu funcionário, respeitar o cliente se eu não respeito o meu funcionário. Então o atendimento tem que começar... Eu falo que o atendimento, eu sempre falo isso através das minhas palestras, o atendimento começa no topo da organização. Né? Os gerentes, os donos, eu já presenciei, por exemplo, o dono brigando com o funcionário na frente de cliente. Eu já presenciei. É lamentável isso. Não, e acho chamar atenção e achar que tá o gerente às vezes para ganhar ponto e não pode, né? Eu falo que roupa suja se lava em casa. Né? Você não pode brigar com o funcionário, então você tem que tratar seu funcionário bem, você tem que valorizar seu funcionário. Eu acho que tem que motivar, tem que dar treinamento, sim, é importante, né? Esse tipo de treinamento que eu explico realmente como se atende hoje, como o cliente hoje precisa ser atendido. O cliente mudou. O cliente de hoje não é igual aquele cliente há 10 anos atrás. Né? Hoje você chamar o cliente de patrão não funciona. Hoje o cliente ele quer ser chamado pelo nome. Exatamente. Karen, Vanessa. Então hoje mudou, as pessoas querem, as pessoas estão carentes, as pessoas querem mais atenção, igual você falou. Então tá tudo muito no robotizado, né? Então hoje você entra num lugar assim, bom dia, sem vontade, sem energia e débito ou crédito. Então eu sempre falo, antes de você perguntar se é débito ou crédito, pergunta o que você achou do nosso estabelecimento? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque você traz o cliente, você estreita o relacionamento com o cliente, entendeu? Você traz o cliente para o centro. Você mostra que você é humilde, que você não sabe tudo, que a opinião dele é importante. E na verdade é importante. A opinião dele é importante. Porque assim, se você quer cativar o cliente, que ele volte no seu estabelecimento, conquistar, é sabendo a opinião dele. Eu tive falando sobre isso, um outro elogio, eu estive num restaurante e eu estava almoçando com a própria proprietária. Entrou uma cliente, sentou na mesa próxima. Ela já falou, Karen, olha, essa pessoa veio almoçar todo dia. Já falou pro garçom, ó, hoje você não cobra a salada. Tá vendo? Então assim, sabe você tá falando, assim, eu tô lembrando, exato. É um detalhe que faz toda a diferença. Eu falei que o bom atendimento é um conjunto de vários detalhes. Detalhes a gente ganha ou a gente perde o cliente. Por exemplo, você vai no restaurante com a sua família, come a comida ótima, um restaurante legal, preço acessível. Você chega, por exemplo, no carro, e seu carro está arriscado que o manobrista riscou o carro. Nossa. Então, toda aquela experiência positiva vai por algo abaixo. Por isso que eu falo que todo mundo atende o cliente e todos os funcionários são responsáveis pelos clientes. Porque se algum funcionário não desempenhar bem sua função, vai impactar onde? No cliente e no bolso. Exatamente. E você acaba perdendo o cliente. Por isso que, segundo a pesquisa, saiu na revista Exame em março do ano passado, que as empresas brasileiras perdem 400 bilhões devido ao atendimento. E saiu também uma pesquisa que o Brasil é um dos países menos simpáticos quando se envolve em atendimento ao cliente. Quando se trata de atendimento ao cliente. Sério? Sim. Então a gente acha que brasileiro é tudo simpático, né? O pessoal chega aqui, é receptivo. Mas infelizmente, quando se trata no atendimento, o Brasil é um dos menos simpáticos. Então realmente, porque falta isso.
O atendimento interno também, os donos com os colaboradores, respeitar, valorizar, né, o funcionário, falta treinamento, às vezes é uma palestra motivacional, tudo isso vai ajudar de alguma forma, sabe? Algo a mais também para o funcionário. Eu falo que funcionário feliz é igual cliente feliz. E quando a gente entra no lugar e você percebe que o funcionário gosta do ambiente, você percebe também de longe que a pessoa trabalha feliz, né? Quando você tem brilho nos olhos, quando você se dedica e você ama aquilo que você faz, tudo flui melhor. E o cliente percebe. Não é verdade? Com certeza, eu estou aqui sorrindo, né? Porque são duas faladeiras que estão aqui falando de vendas, que adoramos venda. E aí, na hora que a gente estava falando sobre as palestras, né? E ela falou, ai, Karen, tem hora assim que eu estou fazendo e o pessoal tá ali quieto, parado, né? Na mesma hora eu falei assim, é aquele desinteressado, porque ele tá ali meio que, para ele é meio que uma obrigação. Ah, eu vou escutar isso de novo. Sim. Só que entra naquele quesito que eu comentei. As pessoas hoje, elas estão querendo um salário, elas não querem trabalhar. Sim. Olha, eu participo de vários grupos de empresárias, empresas e tudo mais. Muitas vezes, quando você vai conversar, a pessoa fala como é difícil contratar um funcionário. Sim. Eu estou na captação de um funcionário X. Sim. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes, o funcionário não consegue enxergar com os olhos do patrão. Sim. E nem, às vezes, também o patrão com os olhos do funcionário. Sim. Então, muitas vezes, quando é uma autônoma, até pelo grupo de mulheres empreendedoras e tudo, o que eu percebo muito? Normalmente, a gente se coloca no lugar do cliente. Sim. Então, isso tem uma vantagem, porque tipo, aquilo que eu não quero pra mim, eu não vou empatia, fazer pra eles. Eu sempre falo da empatia, de se colocar no lugar do outro. Como que eu gostaria de ser atendido? Se fosse minha avó, se fosse meu filho, né? Então, eu acho que se o mundo hoje, as pessoas praticassem mais a empatia, acho que a gente não estaria nessa situação hoje. Isso no geral, não só no atendimento. No geral, porque eu tô falando assim, as pessoas, às vezes que eu falo, se elas vão trabalhar, esquecem que aquilo é o trabalho. Sim, sim. Então, exemplo, muitas vezes acontece disso. De eu chegar e eu percebo que a pessoa, quando está triste, é uma situação particular. Mas quando está desanimado, quando não tem essa simpatia, esquece que aquilo é o trabalho. E o cliente não Ela tem foi culpa. contratada para isso. E eu falo que o cliente não tem culpa. Eu falo sempre nos meus treinamentos que a gente tem que deixar o problema lá fora. Então, se a gente está passando por algum problema, se a gente perder o cliente, a gente vai arrumar outro problema. Não é verdade? Falou a gente tudo. vai arrumar outro problema. Então, assim, o cliente às vezes é chato, o cliente às vezes irrita, o cliente é mal educado, como você falou que às vezes chega a pessoa no cumprimento, mas ele paga o nosso salário. Hoje tudo gira em torno do cliente. Não existe negócio hoje sem o cliente. Exatamente. Então, as pessoas precisam, o funcionário também precisa enxergar hoje o cliente de uma forma, ou de outra forma. É isso que eu passo nos meus treinamentos. A gente precisa enxergar o cliente, que ele paga o nosso salário. Ele que paga o aluguel, ele que paga a pensão, ele que paga a conta de luz. Né? Sim. Todos os gastos que nós temos é o cliente que paga. Exatamente. Né? O dono, ele só administra, mas quem paga realmente é o cliente. Então, quanto mais cliente, mais vender, é bom para todo mundo. É essa consciência que hoje o colaborador precisa ter. É isso aí, eu vou ter que chamar os comerciais, Vanessa, mas a gente volta com mais dicas, a gente só vai dar dica. Eu vou deixar a Vanessa falar mais. Obrigada, viu, Van? Até mais. Obrigada a você.
Sejam bem-vindos ao Espiazo Buffet, trabalhando com os seus sonhos, realizando as festas de casamentos, debutantes, eventos corporativos, formaturas e muito mais, com a parceria de DJs, decoradores e a opção do melhor cardápio, doces finos, bolos, massas, salgados, refrigerantes e cervejas. Espiazo Buffet, Rua Niterói 65, Centro, São Caetano do Sul, fone 3593-9167. Espiazo Buffet, transformando sonhos em realidade. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Celi, grande Celi, chefe premiada, filha do famoso Bico Fino, 3 ambientes muito acolhedores e com receitas irresistíveis, trazendo a moderna tendência em alimentação saudável, o Comfort Food. Nada mais é que o sabor que mexe com as memórias e traz uma deliciosa sensação de bem-estar. Buffet self-service aquilo, almoço de segunda a sexta-feira e almoço especial no domingo. Rua Rio Grande do Sul, 425, Centro de São Caetano do Sul, ao lado da Avenida Goiás. Então hoje vamos aproveitar mais esse bloco, vamos aproveitar, sugar um pouquinho da Vanessa, porque é muita dica. Sim. Vamos, passa então para quem é um empresário ou uma pessoa autônoma, mas que tem esse atendimento, o que você pode oferecer de dica? Um erro que eu vejo muito, que é muito, muito importante, é a importância do diálogo com o cliente. Eu falo que nenhum relacionamento sobrevive sem diálogo. Existe relacionamento sem diálogo? Não. Entre marido, entre filho, você com a sua produção, você com as pessoas envolvidas, todo mundo precisa conversar. Então eu falo muito, o que eu sempre falo, e sou chata, porque eu pego no pé sim dos clientes, dos treinamentos, que a gente precisa estabelecer uma comunicação, né? Igual que eu falei no bloco anterior, né? Antes de perguntar se é débito ou crédito, pergunte o que você achou, o que nós podemos fazer para melhorar. Então a gente precisa abrir esse canal, passar e-mail, certo? Então isso é muito, muito importante, a gente precisa ter essa comunicação. Hoje eu falo que o cliente não pode entrar mudo e sair calado, né? Porque eu falo que cliente bom é aquele que reclama, porque se o cliente reclama, ele está te dando uma oportunidade ainda, certo? O ruim é quando o cliente não fala nada. Eu falo que a gente não pode deixar de jeito nenhum, com essa competição acirrada, o cliente entrar e sair quieto. Quer dizer, aquele que você está querendo dizer assim, não falar nada, é no sentido do que ele não gostou. É melhor ele falar que ele não gostou do que ele simplesmente não vir mais. É o feedback, porque daí o cliente fala, não gostei, Karen, disso, por exemplo, da comida, por exemplo, se a gente falando aí de restaurante. Daí você vai e passa para o responsável, não gostou do tempero da comida, ou o manobrista, né, não foi legal, não foi simpático. Então, tem que ter esse feedback. O Sam Alton, fundador do Walmart, Sam's Club, na época que ele inaugurou o mercado, ele mesmo, hein? Olha só, o Sam Alton, ele andava no mercado ele mesmo conversava, e aí encontrou tudo o que você estava procurando, você encontrou no mercado, o que a gente pode fazer para melhorar? Então ele já estava muito, né, acima, na frente, exatamente, à frente do tempo. Então por isso que ele construiu o império, hoje que é o Walmart, Sam's Club. Então é muito importante o diálogo. Eu falo que nenhum relacionamento sobrevive sem diálogo. Então eu percebo que muitos, até às vezes eu converso com o cliente, que eles não gostam. Eu falo, gente, faz a pesquisa de satisfação, aquela simples, objetiva. Porque às vezes a pessoa, o dono, né, o proprietário, ele tem outros estabelecimentos, a correria, funcionário, né, folha de pagamento, é isso.
Porque às vezes ele não percebe, o cliente, às vezes vindo de fora, ele percebe alguma coisa e pode dar alguma sugestão. Ou passar uma crítica é importante. Então, o feedback hoje é essencial, tem que ter um retorno, ou positivo ou negativo. A gente precisa estabelecer essa comunicação. Hoje a gente vive na era do relacionamento. Hoje, primeiro a gente se relaciona e depois a gente vende. Mas eu acho que o que você colocou, que o dono do Walmart ia fazendo esse contato, eu acho que além de tudo, o proprietário não tem tempo, ele não fica o dia inteiro no empreendimento, né? Ele pode ter uma pessoa, um funcionário que seria para isso. Porque até um gerente mesmo, né, às vezes. Se você de mesa em mesa, sabe, com um sorriso, desejar uma boa tarde, não sei o quê, é diferente de hoje você lá pedindo para consumir mais. E ninguém olhou. E ninguém prestando atenção. Né? É bem isso. A gente sabe que passamos por uma crise, esperamos mesmo que já tenha passado, né? Mas isso é prioridade, investir em funcionário. Hoje, Karen, eu vejo assim, outro erro assim, os empresários investem, as empreendedoras, assim, muito em propaganda nas redes sociais. A gente precisa divulgar pelo Instagram, eu mesmo trabalho pelo Instagram, divulgo o meu trabalho, pelas redes sociais, pelo Facebook, enfim. Mas a gente não pode esquecer do principal do atendimento, porque a propaganda atrai o cliente apenas uma vez. Agora, o mau atendimento afasta, e hoje com sites também de avaliações, das estrelinhas que as pessoas avaliam, hoje as pessoas acreditam mais em comentários postados na internet de pessoas desconhecidas do que propagandas da empresa. Então não adianta, eu sempre falo isso também para os meus clientes, não adianta você investir em outdoor, panfleto em farol, na rede social, se você tem um funcionário mal educado, se você tem um funcionário tímido, né? Que mas não eu tem falo, sabe assim, eu falo bastante no sentido assim, a gente sabe do peso das redes sociais. Sim. Só que as pessoas hoje, muitas, acreditam que você contratando uma empresa de publicidade e fazendo um folder eletrônico é uma venda. Vai vender sozinho e não é. Então, às vezes, o significado de você ter uma curtida lá não significa que você está vendendo mais. Sim. O importante, eu acho que é isso. O olho no olho, que nem você falou, um cadastro. Humanizar. Fazer uma estratégia de alguma forma que você consiga fazer com que clientes novos entrem na sua tem um cadastro com o nome, o telefone, data de aniversário. Se puder dar algo para o cliente, eu falo que não é visto, não é lembrado, que nós estávamos conversando. Então, assim, eu vou no restaurante uma vez, mas para aquele cliente voltar, o que eu preciso fazer? Então, agregar, às vezes, passar e-mail, não só de promoção querendo vender, mas passar receita. Né? Tem um cliente meu em Santo André que a menina, a cada 15 dias, ela passa receita, porque esse dono do restaurante, ele vai em programas de televisão, tudo. Então, passa a receita, não só vender, mas você agregar, entendeu? Seu salão de estética, passa dicas de limpeza de pele, comida, sabe? Que é alimentos, né? Bom para a saúde, enfim. Então, você agregar, então você mantém esse relacionamento. Lógico, sempre a gente tem que pedir permissão, você pode enviar e-mail, pelo WhatsApp mesmo, né? Tem que ser, mas assim, uma vez que o cliente permitiu, a gente tem que estabelecer essa comunicação para o cliente voltar. Porque senão vai ser mais um. Ele entrou, saiu, ele entra mudo, sai calado, seus funcionários também. Né? Aquele atendimento arroz e feijão. Bem no começo, a concorrência hoje está muito forte. Sim. E tudo gira em torno da parte financeira também. Então, um exemplo, às vezes você tem uma empresa que ela presta serviço, né? Sim. Se você prestou uma vez, você pode ser perdida na segunda, na terceira não vai existir. Sim. Porque você provavelmente vai ter um concorrente que está fazendo um trabalho melhor. Com certeza. Com esse de atendimento, né? De uma atenção, de um carinho, de tudo mais. Precisa de uma atenção extra, né? Eu falo que detalhes a gente ganha ou a gente perde o cliente. Então, o empresário hoje precisa ter essa consciência referente, treinar os funcionários, né? Ou ele mesmo fazer reuniões para falar, vamos atender assim, dessa forma. O cliente de 10 anos atrás não é o cliente algo móvel, a gente nunca conhece o cliente totalmente. Às vezes eu vejo alguns empresários falando, eu conheço o meu cliente. Não, você não conhece. A gente não conhece nem as pessoas que estão do nosso lado, imagina o cliente. Sim. Então, cliente é algo móvel. Então, por isso, a importância do diálogo, da gente conversar, estabelecer essa comunicação.
Porque as pessoas mudam, a gente não muda? Com certeza. Né? Todo mundo muda. Há 10 anos atrás você tinha um pensamento, sei lá, sobre várias situações. Né? Hoje você mudou e a condição financeira das pessoas mudam também. Sim, e de uma forma geral. De porque, alimentação, assim, principalmente né? prestação de Tudo. serviço. Então hoje, assim, o que você falou, que as pessoas estão mais exigentes, com certeza. Hoje, isso que eu falo assim, além da rede social achar que é a gente tem isso de as pessoas prestar mais atenção para cobrar aquilo que é necessário para ela, né? Eu estou pagando, eu quero essa prestação. Sim. E vai na comparação. Então, se você não fez... Sim, fala assim, o cliente é chato, o cliente é exigente. Sim, ele é exigente. Mas por quê? Ele sabe, se você não atender bem, o outro atende. Né? Às vezes você vai numa rua, tem cinco lojas, por exemplo, de roupas. O preço igual, as roupas mais ou menos parecidas. Então, o que muda é aquele jeitinho que o funcionário precisa ter. Então, a concorrência hoje é acirrada. Né? Van, hoje, assim, foi umas dicas para vocês, mas com certeza, contratando a Vanessa, vocês terão um atendimento melhor. Com certeza, Com certeza. A gente até comentou assim, Van, você tem a parte estatística? Tenho. Então, vamos lá, Van, passa, por favor, os seus dados, telefônico, e-mail, ou o que você quiser das redes sociais também. Certo. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu estou Vanessa Urbini no Instagram, eu passo dicas, faço vídeos, aí você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram. Tá, e lá tem os dados, tem o e-mail, tem meus dados, tudo. isso, tem meu e-mail também. Então tá bom, gente, olha, nada melhor de começar janeiro pensando em como atender melhor e, consequência, melhorar as vendas. Sim, melhorar as vendas, esse é o objetivo. E hoje o programa acontece, e espero que vocês tenham gostado, fica por aqui e bom final de semana, até semana que vem. Obrigada pela oportunidade, viu, Karen? Imagina, obrigada a você por estar aqui, eu acho que vai ser muito importante para quem está nos assistindo. Que ótimo, obrigada. É isso aí, então até semana que vem.